Cara, a obra que eu tô trazendo pra vocês hoje, ela é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado aqui no canal. Ela ainda carrega aquele terror que a gente já conhece, porém ela é bem inovadora e principalmente ela é muito divertida de se acompanhar. E vocês vão entender isso somente com a premissa. Então, imagina o seguinte: você é apenas um garoto normal que do nada apaga e acaba acordando num filme de terror. E se fosse só isso, seria só mais uma obra genérica. Mas vocês sabem que eu não trago coisa ruim pra vocês, com exceção de Judy. Então a sacada que tem aqui é que quando você acorda nesse filme de terror, você é aquela personagem típica, a gostosa, que normalmente é a primeira a ir de base. Só que óbvio, você não quer perder a vida, então você vai ter que usar toda a sua inteligência, tudo que você conhece de filmes, enquanto você tenta sobreviver num filme que literalmente vai fazer de tudo pra acabar com você. E confia em mim, a forma que eles fazem isso aqui é muito, mas muito divertida. Essa é a premissa de Final Girl, o mangá que eu tô trazendo hoje. Mas antes de a gente começar a história, eu só preciso lembrar vocês que a gente tá num mês especial aqui no canal, eu sempre falo isso todo vídeo, onde tá tendo vídeo de segunda a sexta, 5 vídeos por semana. E além disso, ainda temos um canal secundário agora que vai estar aqui na descrição, onde tem 3 vídeos por semana. E o que eu preciso explicar pra vocês é que nesse canal secundário, os vídeos que eu faço lá é mais como se fosse um bate-papo. Eu exponho algumas opiniões minhas bem duvidosas sobre jogos. É sempre um clima muito mais tranquilo, diferentemente do canal principal aqui, onde eu só trago obra de terror, e é perfeito pra você ver antes de dormir. E além disso, caso você tenha visto o meu último vídeo que foi sobre My Chance Daily Life, que é uma das obras mais horripilantes e perturbadoras que já existiram, você sabe que lá no Seja Membro aqui do canal, a gente tem um quadro específico pra isso que se chama Radioativo, onde eu só trago as obras mais pesadas de todas. E, inclusive, essa semana tem vídeo novo lá. Então, se eu fosse você, mano, eu não perdia por nada. É baratinho, é menos de 10 reais por mês, tá ligado? Gostosinho, tem vários vídeos já prontos e, obviamente, me ajuda demais a manter esse canal aqui que você tá vendo. Então, sem mais enrolações, se prepara, se ajeita, pega uma pipoquinha, um suquinho e sejam muito bem-vindos a Final Girl. A história começa de uma forma bem tranquila, onde a gente acompanha o nosso protagonista simplesmente andando pela rua até que ele vê um cartaz de um filme de terror. O filme se chama O 18º Dia do Sacrifício, o que faz uma referência claríssima a Jason de Sexta-feira 13. E sim, pode ter certeza que essa obra tá recheada de referências a vários filmes de terror muito famosos que a gente conhece. A parada aqui é que quando o protagonista olha pro cartaz do filme, ele simplesmente apaga. Mas não me entendam mal, ele tá consciente, só que tá literalmente tudo escuro. Até que do nada surge uma voz como se fosse uma voz de narrador, falando: adolescentes de uma cabana abandonada. Um misterioso tira-vidas mascarado andando pela redondeza. E esses adolescentes estarão sozinhos com esse cara. Então vamos começar com um clássico da era de ouro dos filmes Slasher, o 18º Dia do Sacrifício. Gostaram da minha voz de narrador? Eis então que o nosso protagonista acorda no corpo da Summer, uma menina loira, gostosa e muito burra. E sim, ela é o estereótipo do estereótipo, tanto que na ficha dela a gente vê que ela é uma cheerleader, né, uma líder de torcida, que é namorada de um cara que se chama Ricky e que já dormiu com mais de 32 caras diferentes. E o que eu acho legal logo de cara é que o nosso protagonista, ele entende de filmes de terror. Então ele não é um protagonista burro, mas obviamente de início ele começa a se questionar se ele realmente tá num filme de terror, se ele tá delirando, mas não dá nem tempo pra ele pensar muito bem nisso, porque aparece o Ricky, o namorado da Summer, sem camisa. E ele já começa com os papos do tipo: vem cá que eu vou te fazer mulher. E a Summer fica: não, não, pelo amor de Deus. Ele: vem cá, safado. Ele acaba deitando por cima da Summer, só que uma coisa chama a atenção deles. Quando eles olham pro lado, debaixo da cama, tá ali um cara que faz referência clara ao Jason. Inclusive, há um tempo atrás, essa cena ficou bem viral lá naquela rede vizinha, o Tok Tok. Assim que eles fazem contato visual com o Jason, eles saem correndo de lá e fecham a porta. E nesse momento, a Summer, né, o nosso protagonista, ele se liga que se eles estivessem deitados ali naquela cama, com toda certeza, ele teria ido de base. Ou seja, ele vai precisar pensar muito pra fugir de todos os clichês e todas as armadilhas que o filme vai colocando pra ele. Depois que eles saem da sala, assim como em todo filme de terror slasher de adolescentes, a gente é apresentado ao grupo, onde nós temos o Wayne, por exemplo, que é o inteligente e nerdola, o PJ, que é o mais idiota, que adora fazer piadinha e pregar peças nos outros, e a Lucy, que literalmente na ficha dela tá escrito que ela não tem nada de especial, porém, ela é a Final Girl, a menina sem sal que sobrevive no final do filme. E obviamente, sendo um grande amante desse gênero, ele sabe que ele precisa colar na Lucy. Ou seja, se ele quiser sobreviver, ele precisa ficar do lado dela o tempo inteiro. E é aí que começam as dinâmicas da obra, que eu acho que é a parte mais legal dela. Eu acho simplesmente genial, é bem simples, mas eu acho genial a forma que a obra faz o protagonista representar a gente, o telespectador. Sabe aquelas cenas de quando você tá vendo o filme e você fala: não faz isso, seu imbecil?
Então, a Summer, o nosso protagonista, ele é exatamente isso. Como, por exemplo, o PJ, o idiotão, puxa a Summer de canto falando: olha, eu pensei numa pegadinha muito legal, eu vou usar essa máscara, que é a máscara do Jason, né, o tira-vidas, e vou assustar todos os amigos, porque eu sou engraçadão. Eis então que o nosso protagonista simplesmente pega o PJ, agarra ele pela cara e fala assim: me escuta bem. Literalmente nessa voz, tá? Me escuta bem. Me escuta direitinho, você não vai fazer nenhuma pegadinha, você tá me ouvindo bem? E o PJ fica: meu Deus, mas a sua voz tá diferente. Ela fala: você tá me ouvindo? E sim, acaba funcionando e o PJ fica cagado de medo. Logo em seguida, o Wayne, que é um inteligentão, fala que eles deviam se separar, que o Ricky e a Lucy deveriam procurar em tal lugar, que o PJ deveria procurar num outro andar, que o Wayne procuraria sozinho em outro andar e que a Summer deveria investigar o porão sozinha, onde que obviamente o nosso protagonista começa a questionar, falando: você é idiota, o seu imbecil? Eu sou uma garota, olha pra mim. Machista! Machista, que machista, cara, Machista, que coisa machista. horrorosa, seu machista. Voltando, essa reclamação da Summer realmente funcionou. Então eles decidiram que a Lucy, a Final Girl, e a Summer, que é o nosso protagonista, iriam ficar juntos, vigiando o porão. E era tudo que ela queria, obviamente, né? Porque ela quer sobreviver no final das contas. E nesse meio tempo começam a acontecer as coisas mais absurdas que você consegue imaginar. Tudo com o objetivo de deixar a Summer com menos roupa possível. Lembrando, ela é a gostosa do filme. Então tem um momento que o gancho acaba enroscando no short dela e deixando ela com um bumbum à mostra. Um outro momento em que simplesmente uma faca cai do céu, rasgando a blusa dela e deixando ela com um decote gigante. E esse tipo de cena vai se repetindo, até que simplesmente o nosso protagonista, ele cria basicamente uma arma, mas não é bem uma arma. Ela foi projetada da forma mais simples e genial possível, porque ela não é pra ferir o Jason, mas sim pra fazer a Summer sobreviver, que é isso que importa no final das contas. É meio que uma estaca com um banco de bicicleta e um retrovisor. O banco de bicicleta pra ele conseguir empurrar o Jason e o retrovisor pra ele ver caso tenha alguma coisa atrás dele. É fácil de manusear, é leve e, o mais importante, mantém ele a salvo. E aí, sem mais nem menos, a Lucy olha pra cara da Summer e fala: legal, mas assim, vamos tomar um banho? A gente tá meio suja. E o problema é que dessa vez a Summer não consegue impedir a Lucy. A Lucy começa a empurrar ela e as duas vão pro chuveiro. E sim, é bem estranho você pensar porque em todo filme slasher, basicamente, tem uma cena do banho. E sem contexto nenhum, tá ligado? Exatamente como estão fazendo aqui no mangá. Ali elas começam a conversar, obviamente sem roupa, porém a Summer tá o tempo todo segurando aquele dispositivo, aquela arma que ela desenvolveu. E aí, pra adicionar mais ainda um clichê, a Lucy começa a falar: sabia que eu tenho um grande sonho? Meu sonho é ser cantora. E, irmão, quando num filme, slasher principalmente, tem uma cena de banho ou uma cena onde os personagens começam a falar dos seus sonhos, você pode ter certeza que eles vão de base. E não teve outra. O Jason apareceu. Porém, elas conseguem fugir de lá. E a parte mais engraçada aqui é que enquanto elas estão saindo do banheiro, as duas obviamente estão sem roupas e saindo de toalha. Só que na outra cena, a Lucy já tá completamente vestida. Porém a Summer não, porque lembrando, a Summer é a gostosa da obra. Então tudo tem que acontecer para deixar ela com menos roupa possível. E toda molhada, obviamente. Enquanto a Lucy é a sem sal, tudo bem, ela tá vestida. Enquanto elas estão fugindo, elas passam por uma van que estranhamente está pegando fogo. A Summer então começa a olhar para a floresta e estranhamente está tendo um temporal do nada. Não estava tendo esse temporal antes. E aí ela começa a falar: você não acha estranho? A gente mesmo fazendo todo esse tipo de barulho, a galera não tá vindo atrás da gente para salvar a gente. E quanto mais a gente corre, mesmo que a gente esteja correndo rápido e que o Jason esteja andando, ele tá sempre um passo atrás da gente. Tá tudo conspirando para que eu vá de Cristo, pelo amor. Então meio que esse filme começa a levar elas para uma cabana. Elas sabem que não vão conseguir fugir do Jason, então a Summer fala que elas devem lutar. E que sim, o mundo ama a Lucy. Então ela sabe que, assim que acabar essa noite, a Lucy vai conseguir realizar os seus sonhos. Então o Jason, sem mais nem menos, destrói a parede. E na frente dele tem somente a Summer. O Jason vai pra cima dela, até que de repente a Lucy aparece por trás, usando aquele bagulho, aquele banco de bicicleta que a Summer criou, empurra o Jason e convenientemente, atrás da Summer tinha uma estaca de madeira que iria perfurar ela. Só que ela usou isso ao seu favor. Então quem foi perfurado, na verdade, foi o Jason. E no final das contas, o plano dela deu certo. O dia tá amanhecendo. E você sabe que em filme de terror, quando começa a amanhecer, normalmente significa que chegamos ao fim.
e que tudo vai ficar bem. Então a Lucy, a Final Girl, fala que elas precisam voltar pra cidade pra entrar em contato com a polícia. E como a van meio que pegou fogo, sem mais nem menos, elas vão precisar pegar uma carona. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, mas cadê o resto da galera? Mano, só segue o fluxo. Então elas vão pra estrada, um cara aparece, aceita dar a carona pra elas. A Lucy dentro do carro começa a falar pra Summer que ela vai tentar seguir aquele sonho dela de ser uma cantora. Os créditos, literalmente os créditos do filme, começam a passar ali no céu, tá ligado? E aparece que é o fim desse filme, o 18º sacrifício. Porém a Summer percebe que mesmo que os créditos tenham subido, meio que não acabou o filme ainda. Eis então que o cara que tá dando carona fala: eu não pude deixar de escutar. Vocês falaram que queriam ser cantoras? Esse cara trabalha no showbiz e do nada aquela voz de narrador aparece de novo falando: duas meninas que sobreviveram a uma noite radical. Será que elas vão ter o que é necessário para se tornarem cantoras nesse novo campus? E simplesmente começa uma nova chamada para um novo filme que se chama Final Girls. E é assim que termina o mangá de hoje. Cara, eu realmente não sei se deu para ter noção o quão divertida é essa obra. Eu sugiro vocês a realmente lerem, só tem um capítulo, é um one shot. Porém, para achar ele foi muito difícil, porque ou só tinha ele em inglês ou em mandarim, graças a Deus eu sei um pouco de inglês, ou tinha ele num sites um pouco duvidosos demais. Então fica a sua escolha. Ele meio que no Metacritic, só que de mangás, ele tem a nota 8.85, ou seja, mano, é muito bom, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma proposta um pouco diferente essa obra, eu sei. Ela é um pouco mais descontraída, mas eu acho que vale muito a pena. De verdade, eu gosto muito dela. Obviamente, como sempre, eu gostaria de agradecer vocês por todo o apoio imenso que vocês dão aqui no canal e no meu trabalho. Isso é muito gratificante e faz tudo valer a pena. Eu amo muito vocês, galerinha. Um beijo e lembre-se, rapaziada, sejam gentis. Aham, aham, aham. E o resto, mano? O resto aqui se for. Dá um beijinho aqui, dá.